Bom dia, obrigado a você por estar me acompanhando aqui, canal do YouTube do História do Professor Simvaldo. Ontem, dia 26 de novembro de 2025, eu estive no centro da cidade, aproveitei ali para pegar o teleférico que sai da central e vai até a estação de Gamboa e aproveitei para conhecer o cemitério dos ingleses, que é um cemitério que foi criado em 1811, né, para o sepultamento dos cidadãos ingleses que faleciam aqui no Rio de Janeiro. Isso tudo por causa da chegada da família real em 1808. Começaram a chegar muitos ingleses ao Brasil, né? Alguns faleceram, então, na época, eles eram anglicanos, era da religião anglicana. E, de acordo com a lei do padroado, os protestantes, chamavam de protestantes, né? Aqueles que não fossem católicos, não poderiam ser nem batizados, nem sepultados em igrejas. Naquela época era comum que os túmulos, os jazigos, né, as sepulturas fossem feitas dentro da igreja. Então os ingleses resolveram criar um cemitério, com a autorização naturalmente do rei. Foi criado o primeiro cemitério a céu aberto para o sepultamento dos ingleses, que é exatamente esse cemitério chamado Cemitério dos Ingleses, que fica ali nas proximidades no sopé do Morro da Providência, nas proximidades da estação da Gamboa, ali tem uma estação do VLT. Então quem quiser, por exemplo, pode pegar o teleférico de graça, né, lá na Central do Brasil, subir e na última parada saltar e desce uma elevaçãozinha, sai direto em frente ao cemitério. Aí aproveitei para fazer também uma apresentação aqui do cemitério de Santa Cruz, porque tem alguns dos meus acompanhantes que ficam sempre na expectativa de que eu fale de Santa Cruz. Claro, se é o canal de História de Santa Cruz, eu tenho que falar de História de Santa Cruz. Como eu falei do cemitério dos ingleses, falei, não, vou passar lá para fazer também uma postagem do cemitério de Santa Cruz. E aí fiz uma pequena postagem mostrando o túmulo do André Vion, e agora eu estou aqui exatamente no jazigo da família Nascimento Souza, Então aqui tem a Silvan do Nascimento Souza, minha irmã, nasceu no dia 28 de maio de 1947, morreu dia 17 de julho de 2015. Aqui tem o meu irmão primogênito Roberto do Nascimento Souza, nasceu dia 26 de setembro de 1955 e morreu dia 26, ontem, dia 26 setembro de 1979. Imensa é a saudade que deixou na terra, imensa sem a paz em que será a paz em que descanse. Clara Lúcia de Souza, minha também irmã, ela nasceu dia 19 de abril de 47 e morreu dia 15 de dezembro de 88. Ela foi professora, tem inclusive o nome de uma escola da Nova de Sepetiba, em homenagem à professora Clara Lúcia de Souza. E aqui tem os meus pais, o meu pai Silvino José de Souza e Osana do Nascimento Souza. Aí tem uma frase do Santo Agostinho aqui, mas está apagada. Então aqui tem o túmulo da minha família, né? Família Souza. Também está sepultado aqui meu irmão Raimundo, também está sepultada aqui minha irmã Lourdes, Maria de Lourdes, né? Que é irmã por parte de pai. Está sepultado também aqui o meu irmão José Roberto Barbosa, também que é meu irmão por parte de pai. Então, nós tínhamos 2 irmãos por parte de pai, que é a Lourdinha, Maria de Lourdes e o José Roberto, e a minha mãe ainda teve mais 11 filhos, então criou ao todo 13 filhos. Então, eu estou aqui no cemitério de Santa Cruz, nesta manhã ensolarada de dia 27 de novembro de 2025. Aliás, hoje é dia de ação de graça, né? Lá nos Estados Unidos, essa comemoração é muito importante. E aproveitando para fazer esse registro aqui no cemitério e fazer uma visita de memória, uma visita de lembrança, uma visita de saudade ao túmulo aqui da minha família. Então aqui é o professor Simvaldo, canal do YouTube. Eu vou mostrar para vocês aqui um pouquinho do cemitério. Ontem eu mostrei muito lá do cemitério dos ingleses, mas o nosso cemitério também,
ele não perde muito em termos de beleza. Quer dizer, tudo isso aí depende muito de cada pessoa. Tem gente que não gosta mesmo de cemitério, tem gente que abomina vir ao cemitério. Aliás, essa mangueira que vocês estão vendo aqui, quando houve o sepultamento da minha irmã Clara, ali na parte de cima, aquela descida, ali tem uma descidazinha, né? Havia uma mangueira também, porque o cemitério aqui de Santa Cruz era muito mais arborizado. E aqui você observa essa mangueira, olha como é que ela está repleta de frutos. E as mangas do cemitério são as mangas mais deliciosas. E tem um episódio interessante que eu faço questão de relembrar aqui, que é aquele livro Quase Memória, do jornalista, que foi jornal do Comércio, né? Agora me esqueci. Ele foi seminarista, e quando ele era seminarista, daqui a pouco eu lembro o nome dele, minha memória é assim mesmo, ela fraqueja, mas daqui a pouco ela volta. Então, o jornalista, na época, quando ele fazia parte do seminário São José, um dos professores do seminário, que era também orientador espiritual, era o bispo Dom Otto Mota, que naquela época não era bispo, era cônego Dom Otto Mota, e eles chamavam de Motinha. E esse jornalista famosíssimo, que Simvaldo não está conseguindo lembrar o nome até agora, ele disse que uma ocasião vieram os seminaristas, né? Vieram junto com o Dom Otto Mota, tinha falecido o pai do Dom Otto Mota, e foi sepultar, então as exéquias foram realizadas aqui. E aí o seminário então liberou os seminaristas para que viessem a Santa Cruz. E o que aconteceu? Nesse Carlos Heitor Coni, lembrei. Eu falei que a minha memória é fraca, mas daqui a pouco ela volta. Então o Carlos Heitor Coni conta que o livro dele é Quase Memória, muito, muito bonito o livro. Conta que naquela época os seminaristas não vinham para casa toda semana, ficavam um tempo confinado, era muito difícil ter contato com a família. E o pai ficava acompanhando pela imprensa, né, alguma informação sobre a saída dos seminaristas. E aí ele soube que os seminaristas viriam para as exéquias do pai do bispo Dom Otto Mota, Motinha, né, que era professor lá do seminário, e ele resolveu sair e vir acompanhar aqui as exéquias. Diz que quando ele chegou aqui no cemitério, ele era muito guloso e viu uma mangueira, né, tipo dessa mangueira que nós estamos vendo aqui à frente, repleta de frutos. E aí ele subiu isso bem próximo ao local onde estava sendo sepultado o Dom Otto Mota, né? O pai do Dom Otto Mota. Aí, o que ele faz? Ele sobe na árvore, na mangueira, né, para retirar mangas. Vejam vocês, nisso que ele vai, enquanto isso lá está o Motinha, o Dom Otto Mota, o bispo, né? Não era bispo ainda, como eu falei, era cônego, fazendo lá as cerimônias, os rituais fúnebres, né? Daqui a pouco, isso o Carlos Heitor Coni contando, né? Cai aquele estalhadaço, aquele barulhão, caiu, ele foi pegar uma manga, perdeu o cálculo lá e caiu. Olha, disse que os colegas dele estavam rezando, todo mundo se assustou, mas ele acabou não se machucando. Então essa é uma das histórias do Carlos Heitor Coni que vale a pena. Eu estou contando isso aí por causa dessas mangueiras. Vejam cá, a mangueira aqui vocês não conseguem ver muito bem, mas ela está repleta de mangas. Então o solo do cemitério é muito bom também para as mangas. Agora, eu queria mostrar para vocês, ontem eu mostrei a beleza lá, aqui na nossa região, nós também temos alguns pontos interessantes. Por exemplo, aqui na frente nós temos ali o Centro Cultural Municipal Dr. Antônio Nicolau Jorge, que é o Palacete Princesa Isabel, aqui na frente. Lá, bem aqui nessa direção dessa árvore, bem lá no fundo, nós temos o Cruzeiro. Olha lá o urubu. Quando eu fiz a postagem do André Vion, eu falei que no túmulo dele tinha um urubu. Lá em cima tem um urubu, tá vendo? Lá em cima na administração. Então nós temos lá o Cruzeiro, o Morro do Mirante Imperial, que é essa elevação que eu estou focalizando aqui na frente. Lá no Cemitério dos Ingleses tem o Morro da Providência,
E aqui em Santa Cruz nós temos o Morro do Mirante Imperial. Tem aqui, olha, vejam lá, o Centro Cultural e lá no fundo o hangar construído para dirigíveis. Então, o cemitério de Santa Cruz, aqui nós temos a zona industrial de Santa Cruz, o distrito industrial, né? Lá a Térnio. Então, o cemitério de Santa Cruz, lá ao fundo nós temos uma parte do cemitério dos indigentes. Agora eles têm contêineres para sepultar, porque o espaço não cabe mais a ninguém, né? Então eles estão fazendo o sepultamento aqui em contêineres, né? Então, o cemitério de Santa Cruz é também um programa para o necroturismo. Eu falei muito sobre o necroturismo, já, inclusive nós tivemos o hangar do Zeppelin, né? Falei para vocês, olha lá, o hangar Zeppelin, lá naquela direção. Zona industrial, hangar Zeppelin. Ao fundo, as serras de Itaguaí, Serra do Mar, lá no fundo, bem no fundo, né? Serra de Itaguaí, aquela fumaça da zona industrial, do distrito industrial. Então, o necroturismo é uma atividade procurada por algumas pessoas que gostam de atividade turística. Então podem visitar o cemitério de Santa Cruz. Eu já fiz uma vez uma atividade, convidei algumas pessoas, compareceram acho que 6 pessoas, porque não é todo mundo que gosta disso, né? Mas então é isso aí. Aqui nós vamos encerrando no canal de História de Santa Cruz, do professor Simvaldo. Vou focalizar para vocês aqui, um pouco distante, o hangar do Zeppelin, lá ao fundo. Aí, vamos pegar aqui agora o Centro Cultural Municipal Dr. Antônio Nicolau Jorge, aqui na frente. Lá ao fundo, depois do hangar, nós temos as serras de Itaguaí. Lá vocês podem ver a serra de Itaguaí. Ela vai circundando, E aqui nós vamos ver o Morro do Mirante Imperial. Vejam lá. Cruzeiro, Mirante Imperial, o morro que hoje é administrado, é ocupado pela Rio Mais Água. Era da SEDAI, com a venda da SEDAI, então Rio Mais Água. Então é um local também bonito para ser visitado, mas lamentavelmente nós fomos impedidos, né? Porque eles alegam, por problema de segurança, não pode visitar. Mas então vamos lá, vamos encerrar aqui hoje nessa apresentação. Canal de História de Santa Cruz do YouTube do professor Simvaldo, nesta quinta-feira, dia 26 de novembro de 2025. Um abraço a todos e até uma próxima postagem.